Amém, irmãos? Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para juntinhos estudarmos um texto do irmão Rodolfo Nascimento, cujo nome é Verdadeiramente o Filho de Deus. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na palavra de Deus, que é a Bíblia. E tem uma meditação para cada dia do ano. Quando lemos, quando estudamos, e estamos atentos ali ao que estamos vendo no manancial, juntamente com a porção bíblica, somos edificados, exortados e, logicamente, inspirados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais na missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Rodolfo Nascimento. Por isso, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Então, Senhor, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, para que possamos compreender as verdades eternas contidas nessa mensagem, tá bom? Então, vamos lá? Senhor Jesus, nós pedimos a Tua bênção, pedimos que realmente nós possamos entender o que o Teu texto bíblico diz, a Tua palavra, e que nós possamos realmente adorá-lo. Ó Senhor, ensina-nos o que precisamos aprender. Em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então pega a sua Bíblia, nós vamos ler Mateus 14. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 33. Então, é uma porção bíblica um pouco extensa, né? Então, vamos ler juntinhos. Pega aí sua Bíblia. E diz assim, ó. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão. Sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este é um lugar deserto e já está entardecendo. Mande embora, pois, as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu: O povo não precisa ir embora. Dai-lhes vocês mesmos algo para comer. Ao que replicaram: Tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: Tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes serviram as multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou, o povo foi embora. Subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: É um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: Vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim que íamos entrar no barco, cessou o vento. Então, os que estavam no barco adoraram-no, exclamando:
verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Bom, irmãos, então o versículo escolhido é o 33, que diz: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Bem, esse dia, né, que foi narrado aqui, o dia do famoso vendaval, começou um dia muito bom, né? Porque Jesus ficou lá o dia todo curando as pessoas, falando, ensinando a multidão. Então foi um dia bacana, né? Depois de um dia bem comprido, bem longo, né? Onde muitas pessoas estavam lá, os discípulos perceberam que, nossa, eles não tinham o que comer. E eles acabaram preferindo ficar ouvindo Jesus do que procurar comida. Preferiram ficar com fome do que ir para outro lugar. Então, o que Jesus fez, né? Recolheu lá o alimento que eles tinham, que eram 5 pães e 2 peixes, e fez a multiplicação, né? Aquele alimento deu para todo mundo e ainda sobrou. Quando foi de noite, os discípulos foram para o Mar da Galileia e lá estava um vento horrível, um vendaval. O barco ia para lá, para cá, para lá e para cá. Eles falaram: vamos morrer, né? Mas Jesus foi lá, andando sobre o mar, e fez o vento parar, mandou ficar quietinho. Assim que ele entrou no barco, parou aquela confusão daquela ventania. Aí, imediatamente, o que aconteceu? Os discípulos reconheceram o feito espetacular de Jesus, né? Reconheceram o milagre que ele havia feito e eles o adoraram, né? Disseram: nossa, o Senhor mesmo é o Filho de Deus, não tem como. Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Bom, agora imagine isso no mesmo dia. No mesmo dia aconteceu todas essas coisas. Eles viram Jesus Cristo curar milhares de pessoas, falar coisas maravilhosas, multiplicar alimento, andar sobre o mar agitado, acalmar um vendaval. Tudo isso aconteceu no mesmo dia. E o que eles concluíram? Que Jesus era mesmo Deus, que Jesus era divino e por isso ele merecia ser adorado. Bem, irmãos, é uma conclusão óbvia, né, dos discípulos, mas muitas vezes a gente não conclui assim, né? A gente não tem o mesmo discernimento que os discípulos tiveram, né? Porque eu imagino que você, assim como eu, já vimos doentes terminais sendo curados, né? A gente já viu comida chegar quando não tinha nem esperança. A gente já viu tantas coisas acontecer, pessoas que escaparam da morte de um jeito que só podia ser divino. E qual foi a nossa conclusão? Jesus é o único que merece louvor em cada uma dessas situações. Não há outro. Ele é quem tem domínio sobre tudo. Por quê? Porque tudo que existe aqui foi criado por ele. Então, meu irmão, minha irmã, o meu desejo sincero é que cada um de nós possamos perceber quem é aquele que cura, alimenta, faz o vento cessar, e que a gente possa perceber a mesma coisa que os discípulos perceberam. Nossa, Jesus merece a nossa adoração, porque de fato, ele é o Filho de Deus. Amém? Bom, irmãos, nosso manancial termina assim, hein? Jesus é o único que merece louvor em todas as situações. Ele é o que tem domínio sobre tudo, pois tudo foi criado por ele. Bem, agora eu vou terminar, né? Deixando aqui o meu abraço fraterno e diário de urso, ó. Lembrando que para nós que cremos que Jesus verdadeiramente é Filho de Deus, para nós o abraço dá super mega certo. Bem, outra coisa que nós temos que nos lembrar é o nosso versículo deste ano, né? Que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E, bom, não tem coisa melhor que isso, né? Então, agora sim, agora eu posso me despedir com a frase do ano, que é: não tema, Deus está lá.